Oi pessoal, boa noite. A gente tá na reta final de tudo e eu sou obrigada a fazer uns videozinhos que algumas pessoas não me conhecem e eu tenho que demonstrar o porquê de eu ser candidata, a que eu vim, né? A quem eu vou servir, o que eu devo fazer e o porquê. Então eu vou fazer uns vídeos explicativos de algumas pautas minhas que eu já abracei as causas e vou passar para vocês ao longo dessa semana. E a primeira delas é o transporte coletivo urbano, a qual foi o pontapé inicial da minha vida na política. Quando eu vim para São Joaquim da Barra, eu fui morar no João Paulo II, morei de 99 a 2000 e vim depois para o Jardim Canadá. No João Paulo tinha circular, então eu não achava nenhuma deficiência, mas era um transporte um pouquinho judiado, né? Então, quando eu vim para o Canadá, não existia. E as ruas em volta eram de terra, nós tínhamos que ir pela Sambra, descer a Rua 15 de Novembro para poder ir ao centro. Eu tinha um bebê de 1 ano e 3 meses. E onde eu comecei a perguntar. Eu já tinha amizade com o seu Pedro Nardelli, na época, que foi o que me orientou, do que era o transporte coletivo, quem era o proprietário, como que funcionava. Ele era uma concessão da prefeitura para poder participar. Havia uma licitação. E aos poucos eu fui atrás de tudo, fui atrás do seu Elcio Marcucci na época, fui muito bem atendida por ele, nós conversamos. Só que eles não queriam colocar o ônibus aqui. Eu frequentava as reuniões de orçamento participativo na época, tive muitas brigas, muitas discussões. O prefeito na época disse na minha cara que não ia colocar transporte coletivo aqui no Jardim Canadá, que se eu quisesse era para eu me virar, que ele me dava uma licença para eu funcionar com uma Kombi. Então, para mim era muito difícil, muito puxado, a gente não tinha condições de nada e eu precisava me locomover ao centro. E foi aonde a briga começou. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, muitos anos. Mas quando a dona Maria Helena entrou, eu de tanta briga e muitas reuniões que eu fazia com ela e com o Marcelo Marcucci, eles resolveram colocar 2 ônibus, depois 3 ônibus, depois 4 ônibus e aí ficou. Eram 4 horários que passavam. Eu acho que até hoje deve ser no máximo 5 por dia aqui. Mas se hoje passa o circular é graças a mim. Houve muitas denúncias, eu fiz muitas denúncias com relação ao circular, principalmente em 2012, que eu consegui através de um vereador que era amigo meu, que é amigo meu, Pardal. Ele fez para mim uma representação na Câmara, a qual ele pediu a cassação do Marcucci e eu marquei todos os itens para ele do contrato, os quais não eram cumpridos, e foi pedido a cassação. E a partir daí se formou uma CI, né? Uma comissão na Câmara que era para investigar o transporte coletivo, feita por vários vereadores na época, e foi onde se deu o pontapé inicial, que depois virou um inquérito, aí virou um processo, e isso ficou um tempo parado, um tempo arquivado, aí eu fui lá e fiz uma representação novamente, para saber em que pé que estava a coisa, não me recordo bem a data, eu tenho os papéis todos aqui comigo. E foi aonde o promotor, o juiz e tal decidiram e chegaram pro dono da empresa até então e falaram que ele não cumpria as cláusulas do contrato X, Y, Z e falaram para ele, ou você melhora ou você sai, ou você vai ser cassado. E ele resolveu sair. Então eu considero isso uma vitória minha e sempre corri atrás do prejuízo, vou continuar correndo e nessa causa eu falo que eu fui vitoriosa. Eu falei, gente, eu não vou morrer sem tirar esse transporte ou sem melhorar isso para a cidade porque não é possível, tá? Então essa foi uma das minhas bandeiras. Agradeço a todos, obrigada, desculpa alguma coisa e depois tem mais, tá? Até mais. Lembrando, Patrícia Cardominho, 17777. Dá um votinho de confiança em mim, porque eu não vou decepcionar. Não posso prometer mundos e fundos, como muitos, porque o dono da caneta é o executivo. A gente não manda em nada. Nós podemos solicitar, podemos requerer, podemos tentar através de projetos, mas a gente não manda, tá? Eu sou bem sincera em dizer isso, mas eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Muito obrigado, conto com todos vocês.